Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Presley. Eu quero trazer uma meditação bíblica hoje com vocês, para dizer a verdade, uma introdução sobre o que Paulo escreve na Epístola a Tito. Das 13 epístolas que Paulo escreveu no Novo Testamento, 3 epístolas nós denominamos como epístolas pastorais. As 2 epístolas de Paulo a Timóteo e a epístola de Paulo a Tito. Compreendemos também bíblica, histórica e geograficamente que Paulo possui a missão de estabelecer pastores para que o trabalho missionário possa dar sequência, principalmente após a sua morte. Pensando nisto, que Paulo sai para a sua 5ª expedição missionária. A terminologia expedição missionária é aplicativa, uma vez que Paulo faz apenas 3 viagens missionárias. Mas depois que Paulo sai de Roma, ele precisa estabelecer pastores para apacentar as igrejas que por ele foi fundadas. É por isso que durante a prisão domiciliar em Roma, Paulo possui um tratamento especificamente detalhado para alguns obreiros. Quando você estuda as Escrituras, você percebe que Paulo em Roma tem a ajuda de obreiros como Tíquico, Aristarcos, Marcos, Jesus, Lucas, Demas, Epáfras e Arquipo. Todos esses obreiros tiveram missões específicas em cidades específicas, dentre as quais talvez a igreja com mais necessidade de que tivesse um obreiro de caráter verdadeiro e fiel fosse as igrejas das ilhas de Creta. É claro que quando a gente estuda um pouco sobre as ilhas de Creta, nós temos uma compreensão de menos 100 vilarejos naquela cidade, dentre as quais algumas cidades importantes. A cidade de Salmona, a cidade de Bons Portos, a cidade de Fenice e a cidade de Górtica. Todas estas cidades possivelmente possuíam igrejas mal organizadas e, consequentemente, mal administradas. É por isso que Paulo escolhe, dentre aqueles que estão debaixo do seu regaço, um obreiro específico, para uma missão específica. O nome desse obreiro é Tito. Durante estes dias, nós vamos publicar aqui uma série de estudos sobre a vocação, a vida e a obra de Deus através dessa figura extraordinária que é a figura de Tito. Mas, para deixar aqui uma palhinha, nós temos aqui pelo menos 4 características fundamentais sobre Tito, como pessoa, como obreiro e como companheiro do ministério paulino. A primeira característica, sem dúvida nenhuma, é que talvez Tito fosse o obreiro mais veterano de Paulo. Quando ele escreve a sua epístola às igrejas da Galácia do Sul, em Gálatas capítulo de número 2 e versículo 1, você percebe que Tito já figura entre aqueles que com Paulo faz a obra de Deus. Portanto, Tito é um obreiro veterano. A segunda característica que eu encontro em Tito é que Tito é um obreiro aprovado. Se nós levarmos em consideração o fato de que Paulo faz a sua primeira expedição missionária sendo auxiliar de Barnabé por volta do ano 46, 47, 48 da Era Comum, e Tito já figura com Paulo nas igrejas da Galácia, a saber, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, a julgar pelo fato de que Paulo escreve a Tito em Creta por volta do ano 66 desta era, então nós temos um obreiro com pelo menos 20 anos de estrada ministerial. Para uma missão específica, um obreiro específico,
que é veterano e que é aprovado. Quando Paulo leva a Tito para apresentar aos irmãos da igreja de Jerusalém, a própria palavra diz que Tito se constitui obreiro sem a necessidade de circuncidar-se. Esse fato caracteriza a integridade moral, ética, ministerial e religiosa de Tito como obreiro. A terceira característica que nós surpreendemos é que Tito é um obreiro organizado e ajudador. Você sabe que Paulo tinha dificuldades severas de recolher ofertas na cidade de Corinto. Tanto é fato que era proibido por parte de Paulo que se recolhessem ofertas antes mesmo que ele chegasse naquele lugar, na sua presença. Paulo sempre dizia: eu não quero que faça coletas comigo na igreja, façam antes. Mas Tito não. Tito ele é responsabilizado de ir lá na igreja de Corinto, recolher uma oferta para que possa ser ajudado os irmãos da região da Judéia, Pérea, Idumeia, Traconíades, que estavam enfrentando problemas por causa das perseguições de Cláudio e das demais perseguições sofridas por parte dos judeus e mais tarde por parte do Império Romano. A quarta característica de Tito: Tito é um obreiro pacificador. Quando você abre a sua Bíblia para ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 1 até o versículo 13, você vai perceber que quem pacifica a igreja de Corinto em relação a Paulo é Tito. Então, lendo aqui estes primeiros detalhes sobre a vida desta extraordinária personagem bíblica, nós temos Tito como um obreiro veterano, um obreiro aprovado, um obreiro ajudador e organizado e um obreiro pacificador. Eu quero aqui abrir a série de estudos sobre essa epístolas, sobre a epístola de Tito, e trazer para você um pouco daquilo que Deus tem compartilhado conosco através desta história. Que Deus possa te abençoar, te dar um bom dia. Eu sou aqui Pastor Presley, estou aqui para abençoar você com essa palavra. Deus abençoe em nome de Jesus.